O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de pessoas matriculadas no ensino superior. Os cursos técnicos e profissionalizantes, que atualmente ofertam 8 milhões de vagas, têm inserido cada vez mais pessoas no mercado de trabalho. Porém, pesquisas apontam que ainda faltam profissionais qualificados no mercado, tais como professores, médicos e engenheiros. Já a preocupação dos cientistas é com a falta de preparo e estímulo para aumentar a formação de cientistas no Brasil. Tanto que a ideia deste debate foi da Sociedade Brasileira de História da Ciência, uma das afiliadas da SBPC, nossa parceira nas formulações dos temas. Tratamos, então, de convidar especialistas capacitados a nos esclarecer sobre educação no Brasil. Vamos a eles, então. Paulo Speller é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação do Governo Federal. Possui graduação em mestrado em Psicologia e doutorado em Ciência Política cursados no exterior. Tem experiência na área de Educação e Ciência Política, com ênfase em Estado e Governo. Maria Cristina Lacerda Silva possui graduação em Letras e mestrado em Educação. Atualmente é a presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, do Rio de Janeiro, e membro do Fórum Nacional de Gestores da Educação Profissional e Tecnológica. Marisa Nogueira Ramos se graduou como professora de Química, possui mestrado e doutorado em Educação. É professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e especialista em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, lá na Escola Politécnica de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E já foi diretora de Ensino Médio do Ministério da Educação. Cristina Helena da Mota Barbosa fez Engenharia Mecânica e depois também se formou em História. Tem mestrado e doutorado em História Social. É pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins e representa aqui a diretoria da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Pois é com quem indicou o tema que a gente começa o debate. Vamos lá, Cristina. Qual foi a razão da diretoria pensar nesse tema, nesse debate? A Sociedade Brasileira de História da Ciência ela foi fundada em 83, né? E muito tímida, né, de início, com poucos associados. Mas de alguns anos para cá, digamos de 2010 para cá, ela tem crescido exponencialmente como reflexo da formação da capacitação de mais e mais estudantes a nível de pós-graduação. E com isso está se repensando uma série de questões relacionadas ao aproveitamento desses estudantes, né, para a melhoria do ensino de uma maneira geral no país, né? Então, esse é um dos temas presentes, né, da nossa pauta de preocupações atual. Bem, eu vou perguntar logo para o secretário. Uma das reclamações, por exemplo, quanto à falta de engenheiros, é que em torno de 65% não frequentariam a profissão, não iriam para a profissão, por falta, às vezes, de colocação, falta de estímulo, mas, segundo os empresários, por uma qualificação prática falha. Até que ponto, no controle de vocês, existe isso? Essa preocupação está acontecendo, de uma especialização? É meio difícil na escola, mas como é que é essa adaptação ensino-mercado? Na verdade, essa reclamação, como você chamou, André, ela existe em todas as profissões, né? Quer dizer, o que se busca aí? Com o dinamismo que nós temos hoje na indústria, no crescimento, no desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais as universidades, as faculdades de engenharia têm buscado essa relação, consolidar essa relação entre indústria e universidade. E nós temos visto que os estágios são muito importantes, né? E nós temos avançado muito nesse aspecto, porque com o processo de internacionalização da educação, nós temos criado uma série de oportunidades para que os nossos estudantes, não só de engenharia, mas de outras áreas, mas principalmente das engenharias, eles tenham contato, inclusive, com a indústria, inclusive com a tecnologia em outros países. O exemplo é mais do que conhecido do programa Ciência Sem Fronteiras, que é um grande sucesso, não é? Nós estamos colocando aí mais de 100 mil pessoas, entre estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores do Brasil e do exterior para cá, mas principalmente estudantes de graduação, são os futuros engenheiros, futuros profissionais da área de saúde, da
da área de informática, né, que tem tido essa oportunidade em 40 países. Mas aqui no Brasil também, nós temos buscado e as universidades, as faculdades têm se esmerado bastante nessa questão do estágio mesmo, né? O estágio é essa relação mais direta, né, que as universidades têm procurado cada vez mais com a indústria e com a empresa. O currículo, isso tem acontecido de forma, e as próprias empresas têm buscado e oportunizado isso para os nossos estudantes. Bem, outro aspecto aí, eu vou pedir para a Cristiane Lacerda essa intervenção, é em relação ao ensino médio. 90%, segundo o Ibope, das pessoas acham que uma escola técnica é uma melhoria, uma garantia de emprego. Mas vocês também passam por formação de professores, não é isso? Para evoluir com o ensino. Como é que é, nesse aspecto, a parte de formação já de nível superior com vocês? No Brasil e no Rio de Janeiro? Nós temos a formação de professores para educação básica, porque faz parte da rede FAETEC, o nosso Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que é um prédio histórico, onde começou toda a formação do professor. Nossas normalistas. As nossas famosas normalistas. A formação de professores lá, temos o CAP, onde as professoras fazem estágio, né? Então aplicam aprendem numa prática com as crianças, e isso acho que é fundamental para a melhoria da formação. Eu acho que se a gente não investir numa formação em educação básica, daqui a uns anos a educação superior não vai ter aluno, porque ninguém vai conseguir chegar no nível superior. Então, a melhoria da educação básica. E a FAETEC, além dos grandes centros, que é o ISEPAM, em Campos, tem também o ISERJ e tem outras faculdades de educação em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapuana. Bem, a senhora está falando do Rio de Janeiro. Agora, em termos nacionais, isso é uma prática igual? Está acontecendo também nos outros estados, esse tipo de preocupação e atuação? Sim, acho que melhor do que eu, o nosso secretário pode falar, mas a preocupação com a educação básica é uma preocupação nacional. Né? A qualidade do ensino no Brasil está para sair amanhã, parece o resultado do IDEB. Então, nós temos essa preocupação que o Brasil precisa melhorar. Eu acho que teve até um avanço nos últimos anos, mas nós temos que continuar investindo na educação básica. Além da educação superior, o Brasil precisa se preocupar com a educação básica. Isso nós sabemos, até porque os empregos hoje em dia, quem não souber um pouco de computação, vai amargar, né, o emprego. Perguntaria para você, Marise, o que é que você afirmaria sobre isso? A propósito da formação de professores, eu acho que uma questão a se destacar também na política nacional hoje diz respeito à expansão da rede de educação profissional e tecnológica, né, por meio dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E uma das atribuições desses institutos é também a formação de professores, né? Considerando uma característica dessas instituições, que é a possibilidade de ter a formação, desenvolver a formação em diversos níveis e modalidades de ensino, então desde o ensino médio, né, passando pelo ensino superior e a pós-graduação, inclusive, sendo instituições muito vivas com a ciência e a tecnologia, né, pela tradição da sua origem, de ser instituições que nascem vinculados ao mundo produtivo e vão, inicialmente, a partir até de uma formação mais operacional e técnica, mas vão se desenvolvendo no sentido de se tornar instituições de ciência e tecnologia. Com a sua experiência, até no caso da Fiocruz, que eu conheço e está sempre envolvida com coisas práticas, né? Esses alunos depois se preocupam em evoluir como cientistas? Sim. Primeiro, eu devo dizer que os alunos que passam por uma formação de ensino médio, a qual se integra também uma formação profissional, né, eles já têm uma vivência com esta relação entre ciência e tecnologia, entre trabalho e formação, né? Se os currículos são estruturados mediante uma relação mais intensa nesse sentido e com uma forte base científica, incluindo programas que proporcionam contato mais direto com a ciência, começam a construir uma perspectiva de desenvolvimento profissional, né?
o caso da Escola Politécnica, por exemplo, que nós temos o programa de vocação científica, em que estudantes de outras, nesse caso, estudantes de outras escolas vão para a Fiocruz, e são orientados a desenvolverem um projeto. E com isso estimulados a seguir a Exatamente. carreira. Exatamente. E os nossos próprios alunos da Escola Politécnica já têm, desde o início da sua formação, uma atividade que é chamada de iniciação à ciência, né? Na verdade, o nome dessa atividade é Programa Trabalho, Ciência e Cultura. Então, desde o ingresso no ensino médio, eles já vão construindo um objeto de estudo e vão sendo orientados até a conclusão do seu curso. Bem, nós, quanto ao ensino médio, há quem diga que ele está muito mais voltado hoje em dia para a perspectiva da prova do Enem, do vestibular, do que de um estímulo à formação de cientistas. Mas isso nós vamos ver depois de um breve intervalo. A gente volta já já.